Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Maria Eduarda e hoje eu vim trazer os meus comentários sobre A Casa da Seda. Bom, então, esse aqui é um livro do Sr. Anthony Horowitz, que foi lançado pela editora Zahar e é uma história inventada por um outro autor com o nosso querido Sherlock Holmes. Bom, a história ela é contada pelo ponto de vista do Dr. Watson, que explica logo no primeiro capítulo que essa história ela é muito horrível, muito forte, e ele não teve coragem de publicar ela na época em que ele escreveu. Então ele deixou por escrito que esse manuscrito estaria no seu cofre pessoal até 100 anos depois da sua morte. E então ele poderia ser aberto e lido. E ele fez isso porque, como eu já disse, a história era muito horrível e ele não teve coragem de publicar ela no momento que ele escreveu. Certo, mas sobre o que é esse caso tão horrível? É meio complicado de falar, né? Mas é o seguinte, começa com a esposa do Dr. Watson indo viajar com a filhinha deles. E por isso o Watson decide visitar o Sherlock, lá na Baker Street 221B. E é aí que chega um homem pedindo ajuda do Sherlock Holmes, porque ele está com algumas coisas estranhas acontecendo na vida dele. Que é basicamente um homem fica observando ele da janela da sua casa. Ou melhor, um homem fica observando este senhor pela janela da sua casa, da casa do senhor. Não, a gente, tô confusa. Não, ele fica do lado de fora da casa dessa pessoa e olhando para a janela onde ele está. E isso é muito estranho porque ele já está fazendo isso há um tempo. Até que um dia esse homem misterioso, ele entrega um bilhete para esse cliente do Sherlock, dizendo que ele queria encontrá-lo em um lugar específico, num tal horário, só que ele não aparece. E é a partir daí que ele começa a achar as coisas muito estranhas, então ele vai pedir ajuda do Sherlock Holmes. Só que antes disso tem toda uma história envolvendo uma gangue irlandesa, um comerciante americano de pinturas e este cliente do Sherlock Holmes, que é uma pessoa que também negocia pinturas e obras de arte para sua galeria. Então começa com uma coisa bem estranha, bem tá, o que está acontecendo aqui? E aí, à medida que vai desenrolando o caso, vai começando a ficar mais estranho e você pensa, o que é que tudo isso tem a ver com a Casa da Seda, sabe? Demora umas boas 100 páginas pra começar a desenrolar a história, pra chegar de fato na Casa de Seda, da Seda. Eu achei que ela ia ser bem curtinha, porque ela tem 269 páginas. E eu pensei, nossa, vai ser muito rápido de ler. Mas o problema é que é uma letra pequena, eu achei. A letra é pequena. A diagramação é boa, mas a letra é pequena. Então demorou um pouquinho mais do que eu estava esperando ler. Eu acabei lendo em 4 dias. Eu estava esperando ler em 2, em talvez um dia, se eu sentasse e realmente lesse ele. Foi uma história que eu gostei. Ela é bem legal. O autor, o Anthony Horowitz, tentou de fato fazer com que a história parecesse uma história oficial do Sir Arthur, que nunca foi publicada antes. Então ele construiu toda uma atmosfera no livro que lembrou bastante os romances do Sherlock Holmes. Claro que não é igual, mas você vai lendo e você vê que tem a vaga semelhança com os originais. Até porque a história se passa, de fato, na época do Sherlock Holmes, né? Ele criou esse negócio de nossa, a história foi muito horrível, então o manuscrito só vai poder ser lido 100 anos depois da minha morte. Por motivos de foi muito horrível tudo que aconteceu. Então tudo isso foi uma desculpa para a história realmente se passar na época do Sherlock. Eu achei que os personagens estão muito bons também. Eles também lembram um pouco os personagens originais. O Watson, aqui ele é um ótimo narrador, como é um ótimo narrador nas histórias originais. Ele talvez seja um pouquinho mais inocente do que nas histórias originais, eu achei aqui pelo menos. E o Sherlock, eu não sei muito bem o que dizer, mas ele também lembra o Sherlock original na questão da forma de pensar. Eu acho que o autor soube trazer a interpretação que ele tem do Sherlock pro livro, que é uma interpretação boa também, eu gostei, porque ele deduz as coisas e depois ele explica, assim como nos originais. E não são deduções impossíveis. A grande maioria é uma coisa muito Sherlock Holmes mesmo, assim. Com relação ao caso em si, né, a coisa toda da casa de seda, da seda, fico falando da casa de seda, mas não é a casa da seda. Eu achei, tipo, forte. Achei horrível. E é uma... Eu não sei explicar sem dar spoiler. Mas é tipo...
é uma coisa meio tabu. Se hoje é tabu, naquela época era mais tabu ainda. É pesado, sabe? Eu meio que tava esperando o final, uma parte dele, porque, né, eu não acertei todo o final. Aconteceu uma coisa num determinado ponto da história, e aí eu comecei a pensar, ai, talvez seja isso. E no final era. Se tivesse acontecido o que aconteceu aqui lá na Inglaterra, na época do Sherlock, eu não ficaria surpresa, porque, né. Ah, eu não posso falar. Tá. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que essa história ela é escrita aparentemente depois que o Sherlock Holmes já faleceu. E existe um motivo para o Watson ter feito o que fez, só ter escrito a história depois que o Sherlock já tinha morrido. Faz bastante sentido. E é até um pouco triste, porque eu não lembro se nos originais o Sherlock morreu antes ou depois do Watson, mas aqui ele morreu depois. E é muito triste ver como o Watson sente falta do Sherlock Holmes. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, que coisa triste. Porque, cara, os dois são muito. Eles se completam, eles são muito fofos. Ah, eu amo esses dois. E a melancolia do Watson aqui são de partir o coração, sabe? Mas é bem legal essa construção da história. Para ler essa história, você não precisa necessariamente ter lido os originais, porque ele explica várias coisas aqui. O passado do Watson, a relação dos dois, a relação do Sherlock com a Mary, porque, né, existe um certo ciúmes do Sherlock com o Watson, porque o Watson largou ele na Baker Street. E, bom, são essas coisas, esses elementos das histórias originais estão presentes aqui, então se você nunca leu as histórias originais, você pode ler essa história sem problemas, que você vai conseguir entender tudo. Agora eu não lembro quantas estrelas eu dei no Goodreads, mas acho que foram 3 estrelas, porque eu gostei bastante da leitura. Esse autor aqui, ele tem um outro livro com um personagem do Sherlock Holmes escrito, que é o Moriarty. O nome do livro é Moriarty, se eu não me engano. Também quero muito ler esse livro do Moriarty, que aparentemente, pelo que eu pesquisei, são só esse, A Casa da Seda, e o Moriarty, que esse autor escreveu com os personagens do Sherlock Holmes. O que é uma pena, porque eu acho que ele consegue montar um bom mistério e montar uma boa trama de investigação, é bem divertida e tal. Mas eu pretendo ler então futuramente, assim que eu adquirir o Moriarty, eu quero lê-lo também. Mas se você já leu o Moriarty, você pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou desse outro romance do autor com outro personagem do mundo de Sherlock Holmes. Se você já leu A Casa da Seda, você também pode deixar aqui embaixo o seu comentário sobre o que você achou da história. E se você não leu, mas você gosta dessas coisas detetivescas e gosta de Sherlock Holmes, eu também deixo super recomendado para você ler esse livro, que é bem divertido, bem legal. É um pouquinho lento o desenvolvimento dele, até você entender o que está acontecendo, aonde a Casa da Seda se encaixa. O autor ele faz um super suspense pro final, e que é uma coisa que, certo, tudo bem, eu já entendi que é um segredo horrível, e é de fato horrível, mas às vezes dá uma cansada, só que é bem legal, é bem divertido, eu recomendo, caso você goste deste gênero de livros. Então foi isso, deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que irão sair. Obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!